Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui para o nosso canal do YouTube, né? Vamos gravar mais um vídeo. Meu nome é Adriano Franco, eu sou cirurgião geral, sou cirurgião bariátrico e metabólico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E o tema de hoje, né, nós vamos falar sobre reganho de peso, um tema bastante recorrente, né, um tema bastante solicitado aí pelos nossos pacientes em geral. E um tema que ganhou bastante relevância nesta semana, graças à publicação de alguns estudos, né, a demonstração de alguns estudos no Congresso Europeu de Obesidade, mostrando aí uma recidiva da obesidade, ou seja, um reganho do peso, né, um reganho de 100% do peso para a maioria dos pacientes portadores de obesidade grave que tiveram o tratamento medicamentoso suspenso, mesmo com excelentes drogas, né, excelentes terapias, excelentes medicamentos, como a tirzepatida, o Mounjaro, e a semaglutida, o famoso Ozempic. Então, pacientes portadores de obesidade grave, tratados com essas medicações, tirzepatida e semaglutida, após suspensão da medicação, tiveram uma recidiva total da obesidade em até um ano, né? Isso demonstra, pessoal, o caráter crônico, o caráter difícil, né? Um tratamento custoso aí da obesidade, né? Demonstra a obesidade, mais uma vez, como uma doença crônica e recidivante, ou seja, uma doença eterna, uma doença que, se a gente descuidar, ela volta, né? Mesmo com excelentes terapias. Isso demonstra, mais uma vez, a necessidade de cuidados eternos, de vigilância eterna no tratamento da obesidade, né? Demonstra a necessidade de cuidados multidisciplinares, né? Com cirurgiões bariátricos, com endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos, né? Sempre em vigilância e mantendo cuidados constantes aí para a gente alcançar o controle da obesidade. Não se pode mais falar em cura da obesidade. A gente busca, com um tratamento multidisciplinar, com um tratamento com uma vigilância recorrente e eterna, né, um acompanhamento adequado e eterno, a gente busca o controle da obesidade e das suas comorbidades. E esses estudos demonstram, mais uma vez, esse caráter crônico e recidivante e essa necessidade dessa vigilância eterna e multidisciplinar da obesidade, né? Uma vez que excelentes drogas, excelentes terapias, após um ano de suspensão na obesidade grave, tiveram esse reganho, essa recidiva da obesidade. Bom, a cirurgia bariátrica não está imune ao reganho de peso e à recidiva da obesidade, né? Também é um fantasma que assombra os cirurgiões e também pacientes pós-operados necessitam de vigilância e acompanhamento eterno por uma equipe multidisciplinar, sob risco de acabarem tendo aí a recidiva da obesidade, o reganho de peso. Sobre esses termos, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica recomenda o termo recidiva da obesidade e não reganho de peso. Então, o termo técnico, o termo científico mais correto para o paciente que operou a cirurgia bariátrica ou que fez um tratamento clínico excelente e acabou reganhando peso, o termo correto para essa situação é recidiva da obesidade. O que é recidiva? Recidiva é o termo médico para retorno, para volta, né? Ou seja, o retorno da obesidade, a volta da obesidade é o que o termo recidiva da obesidade significa, tá certo? Bom, e em um contexto aí de cirurgia bariátrica, o que a gente pode dizer sobre esse tema? O primeiro passo, pessoal, é colocar em parâmetros científicos o que é recidiva, né? Porque se o paciente faz a cirurgia bariátrica, perde uma determinada quantidade de peso e reganha um pouquinho, né? Isso é considerado recidiva? Não, certo? A gente não pode chamar isso de recidiva, né? Agora, se o paciente... Vamos colocar aqui 3 situações hipotéticas para vocês entenderem. Porque é necessário ter uma padronização internacional do que é recidiva, para a gente conseguir medir isso nos estudos e determinar se o tratamento é bom ou não. Se a gente considera recidiva qualquer coisa, né,
ou para um recidivo é uma coisa, para outro médico recidivo é outra coisa, a gente não tem parâmetro. Então, se a gente não tem parâmetro, como que a gente vai medir qualidade, certo? Então, a primeira coisa é padronizar o que é recidiva da obesidade. Então, vamos colocar aqui 3 situações hipotéticas. A primeira situação, um paciente que fez a cirurgia bariátrica, perdeu bastante peso, certo? Perdeu mais de 50% aí do seu excesso de peso corporal, alcançou uma remissão das comorbidades, diabetes, hipertensão, melhorou todas essas comorbidades. Esse paciente teve sucesso com a cirurgia e depois ele teve um reganho importante de peso. Isso é recidiva da obesidade? Sim, isso é recidiva da obesidade. Agora, segundo parâmetro, um paciente que fez a cirurgia bariátrica e não perdeu uma quantidade adequada de peso, né? Após 18 meses da cirurgia, após 1 ano e meio da cirurgia, ele perdeu pouco peso para o que poderia ter perdido, né? E depois de perder pouco peso, ele ainda recidivou o peso. Isso é recidiva da obesidade? Não. Isso é obesidade não controlada, certo? O paciente não teve sucesso. Então, se ele não teve sucesso, a gente não pode chamar o reganho de recidiva, né? A obesidade dele nunca chegou a ser controlada. Então, isso é obesidade não controlada. Tá certo? Então, no primeiro caso, a gente teve um paciente que teve a obesidade controlada, teve sucesso terapêutico com a cirurgia e ele recidivou a obesidade. Isso é recidiva da obesidade. No segundo caso, a gente teve um paciente que não perdeu adequadamente o peso, não controlou a obesidade e depois ainda reganhou o peso. Isso é obesidade não controlada, certo? São termos diferentes. Então, vamos padronizar isso em números. O que é obesidade controlada? O que é obesidade parcialmente controlada? O que é obesidade não controlada? E o que é recidiva da obesidade? E a partir dessa padronização, a gente vai definir aí o sucesso ou não da cirurgia bariátrica e se ela é ou não uma boa terapia, tá certo? Quem definiu esses termos que eu vou citar aqui agora foram as sociedades internacionais mais conceituadas para falar de cirurgia bariátrica, né? A IFSO, IFSO, ou International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, né? Ou seja, a Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e dos Distúrbios Metabólicos, né? É a maior entidade mundial em cirurgia bariátrica, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, segunda maior sociedade de cirurgia bariátrica do mundo, é a nossa sociedade brasileira, certo? Então, os termos que eu vou aqui citar estão aí em correspondência com essas duas entidades, tá bom? Bom, um paciente que tem a obesidade controlada após cirurgia bariátrica, que é considerado um sucesso terapêutico, é o paciente que após a cirurgia bariátrica, após 18 meses da cirurgia bariátrica, ele tem uma perda maior ou igual a 50% do excesso de peso corporal, certo? Ou, mesmo que ele não atinja 50% de perda do excesso de peso corporal, ele atinge um índice de massa corpórea menor do que 35, com remissão ou excelente melhora das comorbidades como diabetes, hipertensão, apneia do sono, hipercolesterolemia, etc. Então, a obesidade controlada é aquele paciente que perdeu igual ou mais do que 50% do excesso de peso ou atingiu o IMC menor que 35 associado a um controle adequado, uma remissão ou um excelente controle das comorbidades associadas à obesidade. Agora, a obesidade não controlada, aquele paciente que não teve sucesso com a cirurgia bariátrica, é o paciente que teve uma perda do excesso de peso menor do que 25 a 30%. Ou o IMC dele se mantém acima de 40 após a cirurgia, com as comorbidades não controladas, comorbidades associadas à cirurgia sem controle. Esse paciente não teve sucesso com a cirurgia bariátrica, não atingiu o controle da obesidade, certo? Perfeito. E no meio disso, no meio desses dois, a gente tem o paciente que é classificado como obesidade parcialmente controlada,
que é quando ele perdeu entre 30% e 50% do excesso de peso corporal, né? Ou o IMC dele ficou entre 35 e 40, não foi abaixo de 35, mas também não ficou acima de 40, ficou entre 35 e 40, associado a um controle parcial das comorbidades associadas à obesidade, certo? Bom, essa é a classificação de obesidade controlada, obesidade parcialmente controlada e obesidade não controlada, certo? A partir disso, né, a gente só pode falar em recidiva da obesidade para o paciente que teve sucesso terapêutico. Caso ele não tenha tido sucesso terapêutico, caso ele não tenha atingido a obesidade controlada, ele é um caso de obesidade não controlada, né? E ele tem que ter novas propostas de tratamento para atingir o controle da obesidade, certo? É diferente do paciente que atingiu o controle com a cirurgia bariátrica e recidivou o peso. A gente vai tratar a recidiva nesse tipo de caso. Bom, e o que é o paciente que tem recidiva da obesidade? Qual a definição de reganho de peso, de recidiva da obesidade? Primeiro, é o paciente que teve sucesso terapêutico, que atingiu o controle da obesidade com a cirurgia bariátrica. E que após esse sucesso terapêutico, após o sucesso terapêutico da cirurgia bariátrica, ele teve um reganho de peso igual ou maior que 25% do peso corporal perdido. Ou seja, ele perdeu lá 50% e reganhou 25% do que ele perdeu, houve reganho. Isso é recidiva da obesidade. Ou, mesmo que ele não tenha tido uma recidiva de 25%, ele voltou para o IMC acima de 35%. Ele tinha alcançado um IMC menor que 35% e depois ele reganhou peso, mesmo que não tenha sido maior ou igual a 25%, ele voltou para o IMC 35%, certo? Isso é recidiva da obesidade, perfeito? Com ou sem recidiva das comorbidades associadas. Esse paciente a gente chama de reganho de peso, de recidiva da obesidade, tá bom? E assim nós vamos tratá-lo, tá? Bom, e o que é habitual e considerado normal pelos cirurgiões bariátricos? O que a gente busca com a cirurgia? O que a gente quer com a cirurgia? Para encerrar o nosso vídeo de hoje, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre as causas do reganho de peso e o que a gente tem que fazer nesse tipo de caso. Bom, o que o cirurgião quer? Qual o cenário ideal? O que o cirurgião está buscando? O cirurgião indica a cirurgia bariátrica, realiza a cirurgia bariátrica. Qual o cenário ideal que a gente quer? A gente quer que o paciente atinja o controle da obesidade, que ele tenha sucesso, ou seja, que ele tenha uma perda de 50% ou mais do excesso de peso corporal, ou que ele atinja o IMC menor que 35. Um desses dois fatores o cirurgião considera que a cirurgia foi um sucesso, certo? Associado a uma remissão, ou seja, desaparecimento, remissão, ou um excelente controle das comorbidades associadas a essa obesidade. Um excelente controle, uma melhora importante do diabetes, da hipertensão, da apneia do sono, do colesterol alto, da esteatose hepática, etc. Certo? Isso é sucesso, né? E, obviamente, depois dessa perda de peso expressiva da cirurgia bariátrica, o paciente vai ter uma acomodação. É normal ter algum reganho de peso depois da cirurgia, depois de 18 meses. O paciente tem um pequeno reganho de peso, isso é normal e habitual. Mas até quanto é aceitável? Aí os estudos variam um pouquinho, né? Alguns estudos consideram 10 a 15% de reganho do peso perdido como aceitável, como acomodação, certo? E alguns estudos consideram aceitável até 25% de reganho. Passou de 25% é recidiva da obesidade, esse paciente tem que voltar para o tratamento, tem que voltar não, ele tem que continuar o tratamento eternamente, como a gente já citou, a vigilância e o tratamento são eternos. Mas se passar de 25% de reganho, a gente tem que procurar causas e propor terapias adicionais para voltar a perder peso. Passou de 25% é recidiva, certo?
até 10 a 15% de reganho de peso após 18 meses é considerado aceitável, é considerado uma acomodação. Alguns estudos aceitam até 25% de reganho como uma acomodação como aceitável. Desde que o IMC esteja abaixo de 35 e as comorbidades estejam controladas ou com excelente controle, ou com excelente melhora. Perfeito? Então é isso. Bom, alguns termos aqui para vocês entenderem o vídeo. IMC. Quando eu falo IMC, eu estou falando de quê? Do índice de massa corpórea. Como que a gente calcula isso? Pega o seu peso hoje e divide pela sua altura ao quadrado. Certo? Perfeito? Peso sobre a altura ao quadrado vai dar o índice de massa corpórea. Abaixo de 35 é o que o cirurgião bariátrico está buscando. Ok? Com a cirurgia. Excesso de peso corporal. Quando o cirurgião fala que ele quer que o paciente perca 50% ou mais do excesso de peso corporal, o que é isso? A gente pega o IMC 25, certo? E multiplica pela altura ao quadrado, para achar o peso ideal deste paciente. Pega o peso dele hoje, subtrai o peso ideal, esse é o excesso de peso corporal. O peso de hoje, menos o peso ideal, que é o peso para o IMC 25, é o excesso de peso corporal. A cirurgia bariátrica busca uma perda de 50% ou mais deste excesso de peso corporal. Perfeito? Se o paciente perder 30% ou menos desse excesso de peso corporal, ele tem uma obesidade não controlada. Se ele perder acima de 50% desse excesso, sucesso com a cirurgia. Tá ok? Bom, é isso. No vídeo que vem a gente continua falando sobre o reganho. Eu vou falar as principais causas para o reganho de peso, para recidiva pós-obesidade e o que fazer quando esse tipo de quadro começa a acontecer. O vídeo de hoje já está muito longo, a gente focou aí nos critérios internacionais padronizados para o que é obesidade controlada, o que é obesidade parcialmente controlada, o que é obesidade não controlada e o que é recidiva de peso. E mais, falamos o que é uma cirurgia bem-sucedida e o que é uma acomodação, um reganho de peso aceitável após 18 meses da cirurgia, certo? Idealmente 10 a 15% é o máximo aceitável. Alguns estudos aceitam até 25% de reganho após a cirurgia, considerando isso aceitável, tá bom? Eu trabalho com 10 a 15%, é o que eu considero aceitável após 18 meses da cirurgia. Mais do que isso, eu já começo a ficar preocupado e já começo a propor, terapias adicionais adjuvantes para tentar fazer o paciente não reganhar mais nada, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.